Você sabe como funciona o sistema tributário brasileiro hoje e o que vai mudar com a reforma tributária? Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. Onze em cada 10 contadores estão discutindo a reforma tributária neste momento. Muitos preocupados com o que está vindo por aí. Mas não são só os contadores. Os contribuintes também estão em alerta, uma vez que todos serão afetados, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas. Para vocês terem uma ideia, com exceção de algumas mudanças ocorridas de tempos em tempos, por exemplo, o que pode ser considerado um serviço, ou a inclusão ou troca de alguma ou outra obrigação acessória, praticamente, desde que eu atuo com tributação há mais de 25 anos, nunca houve uma mudança tão profunda no que se refere a este assunto. Não vou entrar no mérito jurídico, meu intuito é apenas informativo contábil, ok? Então vamos lá. Eu vou começar explicando como é que funciona hoje o nosso sistema tributário através do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de outubro de 1966. Quase que ela me pegou, hein? Ela estabelece lá no seu artigo 113 que a obrigação tributária ela é principal ou acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e ela tem como objeto o pagamento ou de um tributo ou de uma penalidade. Já a obrigação acessória, ela tem como objeto as prestações das informações, sejam elas positivas ou negativas. Isso significa que, mesmo que não haja pagamento de tributos, as obrigações acessórias deverão ser prestadas sob pena de multa. Bom, como muitos já sabem, hoje existe um infindável número de tributos, que são considerados as receitas do governo. Elas podem ser classificadas em impostos, que são aqueles tributos pagos que não têm uma destinação específica, para confusão de todos, né? Eles servem para cumprir com as despesas genéricas dos órgãos públicos. Nós podemos ter impostos federais, estaduais ou municipais. Vou dar alguns exemplos. Nós temos os impostos sobre a produção e circulação. Alguns chamam de impostos sobre o consumo. Nós temos o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Energia Elétrica. Nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Nós temos os impostos sobre a renda, o imposto de renda. Nós temos os impostos sobre o patrimônio, IPVA, IPTU, ITBI, ITCMD. E nós temos os impostos sobre o comércio exterior, o imposto de importação e o imposto de exportação. Bom, além dos impostos, nós temos também as taxas. As taxas, elas são devidas quando nós necessitamos de um serviço específico. Exemplo, taxas para a confecção de passaporte, taxa para a obtenção de um alvará, taxa para uma coleta de lixo domiciliar. E, por último, nós temos as contribuições de melhoria. Essas contribuições, elas financiam uma obra pública, por exemplo, elas são destinadas a determinados grupos específicos. Como exemplo, nós temos o PIS, PASEP e a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos falar agora sobre fato gerador. Fato gerador são situações que fixam o momento do nascimento da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. E por que isso é importante? Porque você pode ter uma obrigação hoje que precisa ser pago por força de determinado fato gerador e nem está sabendo disso. Vou dar alguns exemplos. O ITCMD.
Muitas pessoas se preocupam quando ocorre uma doação, seja uma doação causa-mortes, né, ou uma doação em vida. Se essa doação, se esse valor vai sofrer a tributação do imposto sobre a renda. Não. A doação, a princípio, hoje, é um rendimento isento de tributação do imposto sobre a renda. Porém, existe um outro imposto que deve ser pago, é um imposto estadual. Nós temos um outro exemplo, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Muitas pessoas desconhecem, mas quando há a venda de algum bem, seja ele móvel ou imóvel, acima de um determinado valor, onde, após o confronto dessa receita da venda menos o custo de aquisição, essa variação se chama ganho de capital. E sobre esse ganho de capital se paga imposto de renda. Então, muitas pessoas se confundem. Um outro exemplo é para aquelas pessoas físicas que prestam serviço para outras pessoas físicas. Vou falar um pouco mais a respeito disso mais à frente. Que precisam confeccionar o seu carnê-leão. Muitas pessoas não sabem disso. Então, muito cuidado. Nesse contexto, encontramos um outro assunto que precisa ser discutido e se refere ao fato do tributo não ser devido, mesmo havendo um fato gerador. Estamos falando das imunidades, que são aquelas que são instituídas constitucionalmente e que não podem ser revogadas, pois são permanentes. Claro, elas podem ser cassadas caso a entidade não atenda aos requisitos legais. E nós temos como exemplo a imunidade religiosa, a imunidade dos partidos políticos, das entidades sindicais, das entidades sem fins lucrativos, além de diversas outras. E além das imunidades, nós temos as isenções, que são instituídas pelo Poder Executivo, são consideradas dispensas legais e que podem ser revogadas, pois elas são temporárias. Mas, assim como as imunidades, as isenções também podem ser canceladas caso a entidade não atenda os requisitos legais. Nós temos como exemplo a isenção do IPVA para aquelas pessoas que é portador de deficiência física, deficiência visual, deficiência mental severa ou até um autismo. Continuando o nosso assunto. Alguns contribuintes, quando não estão satisfeitos com a sua carga tributária, eles costumam tentar driblar a legislação. Chamamos isso de evasão fiscal, que é uma sonegação ou um ato ilícito que tem por objetivo a economia de pagamento de tributos. Mas é importante salientar que existem diversas outras formas de resolver esse problema, através da elisão fiscal, ou seja, através de um planejamento que utiliza métodos legais para diminuir o peso da carga tributária. O planejamento ele é feito antes dos fatos acontecerem. Muitos não utilizam a elisão fiscal por falta de conhecimento. Por isso é importante sempre consultar um contador. Na dúvida, busque ajuda. A falta de conhecimento da legislação não exime da responsabilidade em cumpri-la. Bom, e aí entramos num outro problema. Como eu pago esses tributos? Na grande maioria das vezes, eles são calculados no momento da percepção da renda, seja um salário ou qualquer outro nome que você dê, seja do faturamento, que é considerado uma receita mensal, ou seja a partir de um lucro, que é a receita menos a despesa. Cálculo também utilizado no ganho de capital que eu falei agora há pouco. A depender de cada caso, são recolhidos em prazos estipulados antecipadamente, normalmente no mês seguinte ao fato gerador. Vou começar explicando, então, o que acontece com as pessoas físicas. O seletista é aquele funcionário que tem o seu registro em carteira e que não precisa se preocupar com os encargos trabalhistas. Estamos falando do INSS e do imposto de renda.
pois a empresa ela faz as devidas retenções mensalmente e os recolhimentos para os órgãos específicos. No ano seguinte, esta pessoa só deve se preocupar se está obrigada a providenciar a sua obrigação acessória, que é a de declarar o imposto de renda. O autônomo. Aqui temos duas situações. Aquele autônomo que presta serviço para a empresa e aquele autônomo que presta serviço para outras pessoas físicas. Então, para aquele que presta serviço para a empresa, vale a mesma coisa que eu já falei lá em cima. A empresa providencia tudo, tá? Agora, aquele que presta serviço para outras pessoas físicas está obrigado a recolher o seu INSS e o seu imposto de renda, caso ele esteja dentro da base de cálculo tributável. Então, a pessoa, quando presta serviço, ela tem a obrigação de recolher o INSS, sob qualquer valor, e o imposto de renda. E esse cálculo e esse recolhimento tem que ser feito por ele mesmo. E é aí que a gente tem um grande problema, né? Bom, o imposto de renda, ele também se aplica no caso de recebimento de aluguel proveniente de outra pessoa física ou de valores recebidos do exterior. Então, se essa pessoa física, ela tem rendimentos recebidos de outras pessoas físicas, rendimento proveniente de aluguel de outras pessoas físicas ou de valores recebidos do exterior, essas informações elas têm que ser calculadas através do Carnê-Leão e isso tem que ser feito mês a mês. Bom, atenção! A reforma tributária trará importantes mudanças nesse contexto. A gente já está ouvindo falar sobre pessoas que recebem aluguéis, mesmo de outras pessoas físicas, de algumas mudanças que estão ocorrendo. Eu não vou me antecipar, porque ainda tem muita mudança para vir. Para as pessoas jurídicas, o problema é um pouco mais sério. Existem 4 formas de tributação: o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado e que pagam normalmente os seguintes tributos: ISS, que é municipal, ICMS, que é estadual, IPI, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, que são tributos federais. Eu vou falar apenas sobre 3 deles, os mais importantes segundo o meu ponto de vista, é claro. Então vamos começar pelo Simples Nacional. São pagos diversos tributos numa única guia. E quais são esses tributos? Quase todos que eu falei aqui em cima, né? O ISS, o ICMS, ISS se ele for um prestador de serviço, ICMS se ele for comércio, IPI se ele for indústria. Se ele for os 3, ele paga os 3. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, que são os tributos federais, e o INSS patronal, que é a parte da empresa que complementa o recolhimento que é feito do funcionário. Mas nem todas as empresas podem optar pelo Simples Nacional, e aqui é que está o grande problema, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Não pode optar pelo Simples Nacional a empresa que tem um sócio domiciliado no exterior. Então, se esse sócio hoje fizer, por exemplo, uma saída definitiva do país, essa empresa vai ser excluída do Simples Nacional. Se essa empresa tiver um sócio, pessoa jurídica. Para as empresas que têm débitos não regularizados ou irregularidades diversas. Então, por exemplo, uma irregularidade cadastral, um débito que não foi parcelado e tudo mais. Normalmente, a Receita Federal ela dá um prazo para que essas empresas se regularizem antes de optar, né, pelo Simples Nacional, que é normalmente feito no início de cada ano. Instituições financeiras, obviamente, não podem ser do Simples Nacional. Bom, apesar de se chamar simples, de simples não tem nada, a começar pelo cálculo da guia.
terminando com os diversos anexos que existem dependendo da atividade da empresa. Então, eu tenho o anexo 1, que é o anexo do comércio, eu tenho o anexo 2, que é o anexo da indústria, e eu tenho o anexo 3, 4 e 5, que são os anexos dos serviços, que são segregados dependendo da sua atividade. Então, cada anexo desse, eu tenho aqueles tributos que já foram mencionados, segregado para o ramo da atividade. Então, se a minha empresa ela é de serviço, no anexo 3 eu não encontro o ICMS nem o IPI. Agora, se eu tenho 3 atividades, o que acontece? No momento do cálculo dessa guia, eu preciso segregar esse faturamento. Então, o que eu recebi, que se refere ao serviço que foi prestado, o que eu recebi, que se refere à venda de uma mercadoria, e o que eu recebi referente a uma industrialização que foi vendida, ok? No lucro presumido, os recolhimentos são segregados e têm vencimentos distintos. Então, o ISS, para quem presta serviço, ele é municipal. Na cidade aqui do Rio de Janeiro, a alíquota é de 5%, o que pode gerar uma guerra fiscal, uma vez que cada município pode aplicar outras alíquotas, desde que a alíquota mínima seja de 2%. O ICMS, ele é estadual e é calculado através de um confronto. Então, o ICMS que eu paguei sobre a minha compra, eu tenho o ICMS a restituir. E o ICMS que eu recebi sobre a minha venda, eu tenho o ICMS a recolher. Então, eu calculo o que eu tenho a restituir menos o que eu tenho a recolher. Mas nós temos outras particularidades tão ou mais complexas do que simplesmente fazer um confronto de ICMS. Eu estou falando de diferencial de alíquota e da substituição tributária. São particularidades que precisam ser estudadas profundamente, uma vez que envolvem comercialização entre estados, e cada estado tem a sua própria regra. Já no âmbito federal, nós temos, iniciando, PIS e COFINS, que caminham juntos. No lucro presumido, eles são calculados de forma cumulativa, ou seja, eu não consigo abater créditos de insumos. No PIS, eu pago 0,65 sobre o meu faturamento e o COFINS eu pago 3% sobre o meu faturamento. O imposto de renda à pessoa jurídica é calculada de forma presumida, daí o nome lucro presumido. E o que é isso? Então, o meu lucro é apurado através de uma porcentagem que o governo estabelece e é o que ele entende ser um lucro. Eu não preciso apresentar despesas. Eu pego o meu faturamento, normalmente trimestral, e eu encontro 8% para o comércio, que a Receita entende que é o lucro dessa empresa, e 32% para alguns serviços que a Receita Federal entende que é o lucro. Existem outras alíquotas, tá? Mas eu não vou me estender aqui. Esse lucro apurado, tá? Sobre esse lucro apurado, a empresa recolhe 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Fora isso, ainda existe o adicional de imposto de renda, que ele corresponde a 10% do lucro que ultrapassar R$ 20.000 por mês. Então, sobre o lucro cheio, eu calculo 15% de imposto de renda e sobre o valor que ultrapassar R$ 20.000 por mês, eu ainda aplico mais 10%. A contribuição social segue a mesma regra, só que o lucro presumido é de 12% para comércio e 32% para serviço. E lembrando, a alíquota da contribuição social é 9%. Normalmente são pagos trimestralmente no último dia útil do mês seguinte ao trimestre. E aqui nós temos que ter um grande controle financeiro, porque sobre o faturamento de janeiro, fevereiro e março, eu vou pagar o meu imposto de renda e minha contribuição somente no final de abril. Então, a gente precisa guardar o dinheirinho, né? Senão a gente se assusta. Bom, lucro real.
também se paga esses tributos tudo de forma separada. Na guia, o DARF, você tem códigos e cada código é referente a uma forma de tributação. Isso significa que se você iniciar o ano pagando um imposto com um código diferente, você acaba obrigatoriamente optando por uma forma de tributação que nem de repente é aquela que você queria. Então a gente tem que tomar cuidado com esses códigos desses DARFs, tá? Bom, falando sobre o ISS, também, né, segue a mesma regra do que eu já falei lá em cima, e o ICMS também, ICMS confronto, tá bom? O PIS e COFINS, eles também caminham juntos aqui no lucro real, porém, eles são calculados de forma não cumulativa, ou seja, eu consigo pegar o meu faturamento e abater créditos de insumos. A minha base de cálculo ela reduz. Porém, as alíquotas são diferenciadas. Então, eu pago 1,65% de PIS e 7,60% de COFINS. Esse recolhimento ele é feito de forma presumida, da mesma forma que a gente faz no lucro presumido. Só que, nesse caso, eu chamo isso de antecipação. Porque no momento em que eu encerrar o período, que eu apurar o meu imposto de renda devido e a minha contribuição social devida, eu consigo abater aquilo que eu fui recolhendo ao longo do meu ano, de forma antecipada. E aí eu só pago a diferença se houver. Agora, se eu tiver antecipado mais do que eu apurei ao final do ano, eu consigo compensar isso no futuro. E o adicional de imposto de renda também é devido aqui no lucro real, da mesma forma que no lucro presumido, ok? Bom, a contribuição social também é calculada de forma presumida, como antecipação. Então, já falei que eles são pagos trimestralmente, então a gente não pode esquecer disso. Só que tem mais um detalhe, observem a complexidade das regras tributárias hoje, né? Com relação a PIS e COFINS. Existem alguns produtos que são chamados de monofásicos. Eles têm alíquotas diferenciadas e têm uma tributação semelhante à substituição tributária do ICMS, chamados monofásicos. A gasolina, o óleo diesel, o álcool hidratado para fins carburantes, produtos farmacêuticos, de perfumaria, de higiene pessoal, águas, cervejas, refrigerantes, veículos, pneus, autopeças, entre outros, tá? Então é importante a gente verificar se os produtos que eu compro e que eu revendo, eles são produtos monofásicos. E aí eu volto ao Simples Nacional. O faturamento utilizado no cálculo do DAS deve explicitar de forma correta as vendas desses produtos monofásicos, porque senão você vai pagar PIS e COFINS 2 vezes. Você paga na fonte quando você compra o produto e quando você vende. Se você não disser que é venda de produto monofásico, ele entra no cômputo das vendas normais e você paga o PIS e COFINS sem saber. Então, muito cuidado. Já viram a grande complexidade que é isso, né? Competição por investimentos, guerra fiscal entre estados e municípios, elevada carga tributária sobre o consumo, que acaba gerando um alto impacto no preço final, e automaticamente a evasão fiscal. Bom, vou falar agora o que é que a reforma tributária promete. Primeiro, simplificar o sistema tributário do Brasil, mantendo a arrecadação e a carga tributária atuais. Será que consegue? Vamos ver. O ISS e o ICMS, eles serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, competência municipal e estadual. PIS e COFINS serão substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços de Competência Federal. É o IVA Dual. E a implementação do imposto seletivo, hoje carinhosamente chamado de imposto do pecado, que são aqueles produtos prejudiciais à saúde. Vai substituir parte das arrecadações do IPI.
O que nós já sabemos hoje? Muitos benefícios fiscais do ICMS serão extintos gradualmente, levando uma grande confusão no mercado. Isso já está acontecendo. Esse burburinho já acontece. A implantação do split de pagamentos, em que a parcela do tributo devido é automaticamente separada e direcionada ao governo no momento da transação comercial. Aqui nós temos um outro problema de fluxo de caixa. Quando eu quando eu tenho um faturamento, eu calculo o imposto respectivo e recolho no mês seguinte ao do fato gerador. Com a reforma tributária, isso já vai ser retido na fonte. Bom, o sistema simplificado para MEI, micro e pequenas empresas, foi mantido. Porém, quem está no Simples Nacional pode escolher entre duas opções: manter tudo dentro do Simples, como é feito hoje, eu acabei de explicar, pagamento tudo numa única guia, que é o DAS, ou recolher o IBS ou CBS por fora, de forma separada, como fazem as empresas maiores. E qual é a vantagem disso? Eles vão gerar crédito de PIS e COFINS para seus clientes do lucro real. Isso é uma coisa que precisa ser bem pensada. A reforma prevê a unificação de regras e a redução de cumulatividade. É um período de transição para a sua implementação, que será feita de forma gradual entre 2026 e 2032. Então, entre 2026 a 2028, serão feitos testes e implementação parcial, que já estão dando aí já algumas dores de cabeça. Entre 2029 e 2032, nós teremos a transição do ICMS e do ISS para o IBS. De 2033 em diante, nós teremos a consolidação do novo sistema. Eu vou deixar para vocês um artigo completo sobre a linha do tempo da reforma tributária no Brasil a partir de 66, ok? E quais são os impactos previstos? Para o consumidor, tendência de preços mais transparentes. Mas será que vai cair? Só vendo. Para as empresas, simplificação, mais necessidade de adaptação. Só saberemos mesmo na prática se vai ser simples. Pelo que eu tenho visto, de simples a gente não vai encontrar nada. E para os contadores, oportunidades e responsabilidades. Isso sim é indiscutível, não tenho o que falar. Mas muita coisa já está acontecendo, né? Apesar de nós ainda estarmos em 2025. Ainda não há alíquotas de IBS e CBS, só especulações para que as empresas façam aí simulações. O adiamento da exigência de validação dos campos de IBS e CBS, garantindo que notas fiscais não sejam rejeitadas no período inicial em 2026. Tá? Isso era uma premissa e que acabou saindo porque muitas empresas reclamaram. Nós temos a Lei 15.270, que foi sancionada agora em novembro de 2025 e que trouxe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês a partir de 2026, fazendo com que as empresas já precisem se adequar, né? O seu departamento pessoal já tem que se adequar a essa nova regra, mas trouxe também a tributação sobre os lucros e dividendos, chamado tributação mensal das altas rendas, acima de R$ 50.000 para 2026. E um ponto bastante polêmico, a necessidade de deliberação dos sócios para isentar os seus lucros apurados ainda em dezembro de 2025. Mudanças significativas para a declaração de imposto de renda pessoa física em 2027, trazendo um novo tributo, chamado de tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas. Tributação anual das altas rendas.
Na base de cálculo anual desse imposto de renda, deverão ser considerados todos os rendimentos recebidos no ano calendário, incluindo não só os tributáveis, mas também o resultado da atividade rural, os tributados de forma exclusiva ou definitiva, os isentos ou sujeitos à tributação zero, à alíquota zero ou reduzida. A classe contábil e jurídica já vem reclamando e até o CFC já se pronunciou a respeito de algumas mudanças aí. E aí eu te pergunto, você já está preparado para a reforma tributária? Conte aqui nos comentários. E não deixe de ler os artigos que eu deixei lá no meu blog, Complexidade e Guerra Fiscal entre Estados e Municípios, Entenda os regimes tributários no Brasil, onde eu explico sobre os 4 regimes, e eu finalizo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.